Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que pode causar muita discórdia. Mas eu quero tentar explicar e trazer um pouco de diferenciação entre o brincar e o trabalhar, né? No Montessori, a gente não fala normalmente que a criança está brincando, a gente fala que a criança está trabalhando. E às vezes há uma confusão aí entre os termos e às vezes eu acabo mesmo, eu mesma falando a nomenclatura, eu uso, né, o brincar ao me referir do trabalho da criança, ao invés de usar o trabalhar, porque e eu queria esclarecer que quando eu uso essa nomenclatura, quando eu falo brincar, é porque eu estou querendo atingir um público ou falar com determinadas pessoas que não estão familiarizadas com o termo de trabalho e com os termos montessorianos. Vamos voltar ao o que a gente entende por brincar. A gente entende na sociedade em comum, né? A gente entende como brincar como uma atividade de ócio, uma atividade de prazer e como algo que não tem muito propósito na criança, né? Que a criança vai fazer e a criança brinca. É algo assim que a gente até desmerece um pouco, né? Ai, vai brincar. E a gente acha que a criança está só entretendo, que ela está só se distraindo naquela situação. Mas, e foi aí que a Maria Montessori resolveu criar um novo termo, porque ela começou a observar que a criança, ela não brinca com esse intuito, ela não brinca se distraindo, ela não brinca porque ela está simplesmente ali fazendo uma atividade sem propósito. Pelo contrário, a criança, ela trabalha no sentido em que ela é muito intencional no que ela está fazendo, naquela atividade, em que ela desenvolve e ela entra numa concentração tão profunda que a gente está menosprezando essa atividade quando a gente simplesmente se refere a ela como um simples brincar. Quando a gente fala assim, ah, a criança está brincando. Não, ela não está brincando, a Maria Montessori dizia. Ela dizia que a criança está trabalhando, ela está desenvolvendo quem ela é. Ela está formando a si mesma, ela está construindo um novo homem. E quando a gente está construindo alguma coisa, quando a gente está fazendo todo esse trabalho, a gente não pode simplesmente dizer que é uma mera brincadeira. A gente tem que se referenciar a um trabalhar. É algo que é árduo, algo que é demandoso, algo que leva muito da nossa necessidade. Agora, é, aí as pessoas associam também, vamos falar agora da palavra trabalho, quando a gente fala trabalho, as pessoas pensam naquela coisa labuta, naquela coisa difícil, naquela coisa que a gente, naquele sentido, né, mais pecaminoso mesmo da palavra, né, de que agora você tem que trabalhar para se sustentar, você vai ter que ir lá pelo suor do seu trabalho conquistar alguma coisa, no sentido de que é uma coisa negativa, uma coisa não prazerosa. Porém, quem trabalha no que gosta, entende o que eu estou dizendo, que o trabalho nem sempre ele é algo que é ruim, algo que é cansativo, algo que é difícil para a gente, nesse sentido de ruim, de pesado, né? O trabalho, sim, ele é cansativo. Sim, a gente fica, demanda muito da gente, mas o trabalho pode ser muito prazeroso, ele pode ser muito gostoso e ele pode ser muito satisfatório quando a gente faz o que a gente gosta, que é, para mim, eu sempre me senti assim. Eu amo ser professora, amo estar em sala de aula com as crianças, é uma delícia, mas é uma labuta. Porque é cansativo, a gente chega em casa, a gente tá moído por ter trabalhado o dia inteiro com as crianças, por ter ali, né, carregado aquela atenção de ter certeza que tá todo mundo bem. Um trabalho, ele pode ser cansativo, mas ele não deixa de ser prazeroso. E é esse tipo de trabalho que eu me refiro quando eu falo que a criança trabalha, o que a Maria Montessori se refere, e ela fala que quando a criança trabalha. A criança trabalha porque ela está se desenvolvendo a si mesma, porque ela está se formando como homem, mas não necessariamente isso é algo negativo, não necessariamente isso é algo doloso ou algo que vai fazer com que a criança se sinta mal ou triste. Pelo contrário, quando a criança é permitida fazer esse trabalho, quando a gente permite que ela se concentre e que ela termine o que ela começou sem interromper, a criança mostra extrema satisfação, ela mostra extrema alegria e ela faz algo que transforma ela, é algo que muda quem ela é. Uma criança que manipula ali um material e ela está
presa, ela tá ali dentro daquele material, aquele material tá mudando quem ela é, tá transformando internamente as estruturas psíquicas dela, o emocional dela, a motivação dela, o senso de ordem dela, e tá desenvolvendo aquele atributo, se ela tá trabalhando com os números, se ela tá trabalhando com as letras, ou se ela tá simplesmente tirando e colocando flores de dentro de um vaso. Tudo isso é trabalho. Não é uma brincadeira no sentido mero da palavra brincadeira. A gente pode sim falar, ah, ela está brincando, mas a gente precisa entender que esse brincar, ele vem com esse sentido de que a criança está se desenvolvendo, de que ela está se formando, que é um sentido mais moderno, né? Hoje a gente tem as pesquisas que falam, né, que a criança precisa brincar, que ela se desenvolve ao brincar, que ela cresce ao brincar. Então é nesse sentido que ao criar, ao brincar, a criança está criando a si mesma. Então, independente da palavra que você escolher, da nomenclatura que você escolher, o importante não é falar, o certo é falar brincar, o certo é falar trabalhar, o certo é entender o que aquilo significa. E aquilo significa que a criança está fazendo um árduo trabalho, ela está se desenvolvendo, ela está se criando. E a gente precisa ter respeito ao trabalho da criança ou à brincadeira da criança, o que quer que você escolha. Mas é entender e observar essa criança com muito respeito e saber que ela é o futuro da humanidade e que é ali que a gente está plantando que os primeiros 3 anos de vida e os primeiros 6 anos de vida e principalmente os 3 primeiros anos de vida está estabelecendo toda a fundamentação, toda a base do que vai vir depois. E se a gente não faz uma boa base, se a gente não dá uma boa estrutura, o que vem depois também não vai crescer com tanta força. Então, é esse o meu apelo e é esse o esclarecimento que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Se você concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo, me conta o que você achou desse conteúdo e passa para outras pessoas. Vamos contaminar outras pessoas para que outras pessoas entendam melhor a infância, busquem entender melhor a criança, que é o nosso cidadão esquecido, e busquem fazer o melhor para ela. Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer o Vila Montessori, que é uma plataforma completa que te ajuda a entender e te dá ferramentas de como lidar com a criança de uma maneira assertiva, de uma maneira seguindo uma educação positiva, fundamentada na educação Montessori. Além disso, nós temos cursos online que você pode adquirir e pode fazer aí no seu ritmo, e a consultoria, caso você queira algo muito personalizado. Entre em contato, venha conhecer e faça parte você também da nossa comunidade. Até a próxima!